Olá, pessoal, como vai? Estamos começando aqui a nossa CIPAT, né? Nós já estamos aí no quarto dia da CIPAT 2021, né? Cuidado que gera energia, né? Esse é o tema da nossa CIPAT. Eu sou o Roberto Salles, sou gerente de HSEQ da Speak Brasil e vou estar aqui como moderador dessa palestra com vocês, né? E é uma grande satisfação estar aqui recebendo o Bruno, né, o Bruno Godinho. Ele é gerente de saúde e segurança do SESI, Goiás. Obrigado por você ter aceitado o convite, viu, Bruno, por ter vindo participar conosco dessa nossa CIPAT. E me chamou muita atenção a sua formação, né, o Bruno, ele além de ser gerente de saúde e segurança do trabalho, ele é especialista em neurociência, é isso, né, Bruno? É isso mesmo. Muito interessante, porque ontem nós tivemos uma palestra muito boa também com os nossos gerentes aqui de operação e manutenção, Paulo Tripodi, né, e também com o Ricardo Barbosa, gerente de modernização, e nós vimos, assim, a importância de fazer um bom planejamento, uma boa engenharia, para que a gente possa conseguir bons resultados em saúde e segurança, né, e hoje nós vamos também ver um reforço do que nós vimos ontem, essa parte comportamento, né, a parte comportamento, a parte atitude, né, então, vamos receber o Bruno aqui na nossa CIPAT, estarmos com os bem participativos, né, vocês vão poder fazer, assim, direcionar perguntas para ele através do chat, tá ok? Algum comentário, e passar a palavra para você, Bruno, fique à vontade, estarei aqui junto contigo para conduzir essa palestra, tá ok? Uma boa palestra. Muito obrigado, Roberto Salles, obrigado pelo convite, me sinto honrado de estar participando aqui com vocês. Speak Brasil é uma empresa excelente, que preza por quesitos de segurança, de saúde do seu trabalhador, então estar participando desse momento é uma honra para mim, é uma honra para o SESI, estendo também os agradecimentos aí ao Paulo Tripodi, Ricardo Barbosa, Eduardo Borges, Camila, e também aí para o nosso São Fábio, que você sabe que toda videoconferência a gente tem que orar por alguém para tudo funcionar certo com a tecnologia do nosso país, tá? Então a gente tem uma entidade que a gente não vê aqui, mas ela está presente, que é o São Fábio, é o santo da tecnologia. Então, pessoal, se em algum momento tiver algum problema, a gente reza para ele resolve a coisa. Muito obrigado a todos vocês, obrigado pelo convite. Sinto honrado fazer parte desse momento aqui com a Speak Brasil. Tá ok. Uma boa palestra para você, Bruno. Um abraço. Obrigado. Bom, pessoal, eu fui convidado para falar sobre percepção de riscos no ambiente de trabalho. Só que eu não vou falar de segurança do trabalho mais propriamente dito, né? Não vou entrar naquele quesito de use EPI, cuidado com os procedimentos de segurança. É claro que isso é importante, vai ser em algum momento abordado, mas eu quero falar em como você que está nos vendo aí, percebe os riscos, como isso se processa dentro da sua mente. E é por isso aí que o Roberto destacou minha formação em neurociência. Eu quero que vocês entendam, né? Quero tentar levar para vocês como a gente faz para perceber o risco, por que a gente adota um comportamento mais seguro ou menos seguro. Então, convido todos a embarcarem nessa viagem rumo aí à percepção de riscos no ambiente de trabalho. A qualquer momento, fique à vontade para fazer questionamentos, né, colocar suas dúvidas, eu estou aqui à disposição. Se for uma pergunta fácil, eu respondo. Se for difícil, eu mando para o Roberto, mas será respondido, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu só alterar o slide. Isso. Roberto me apresentou, mas eu faço questão aí de me apresentar também novamente. Meu nome é Bruno Godinho, eu sou responsável por toda a área de saúde e segurança do SESI Goiás. O SESI Goiás que atende cerca de 4 mil empresas por ano, mais de 240 mil pessoas, todos com serviços de promoção de saúde ou segurança do trabalho. E o nosso foco, é claro, manter a nossa classe trabalhadora saudável e produtiva para manter a nossa indústria goiana competitiva. E para isso a gente estabelece uma série de programas e ações, certo? Então eu falo com muito carinho por tudo isso que a gente faz, porque é muito bom ver empresas como esta investindo na segurança dos seus trabalhadores. Então aproveitem esse momento, aproveitem essa CIPAT. Eu acompanhei algumas outras apresentações, sempre de muito bom nível. Isso é mais um investimento que a empresa traz para os seus trabalhadores.
Está aí minha formação, então, além de cuidar dos negócios de saúde e segurança aqui do SESI, eu tenho aí especialização em promoção da saúde e qualidade de vida nas organizações, também em neurociência e comportamento, também em marketing, também formações internacionais em PNL e em coaching, saúde e bem-estar. Então, é uma linha de conhecimento, né, um pouco ampla, mas que tem conexões em si quando a gente pensa. Quando falamos de saúde, quando falamos de segurança, estamos falando de pessoas. Cuidado com as pessoas. Então, entender como as pessoas pensam, o que nos leva a fazer o que a gente faz, é fundamental se a gente quer adotar algum tipo de trabalho, de ação, de planejamento, focado aí na saúde e na segurança também. Bom, e a primeira pergunta que eu faço para vocês é: quem aí já entrou no avião? Quem já voou? Quem já pegou uma ponte aérea? Quem já viajou de aeronave? Né? Provavelmente muitos de vocês, tá? E quem não viajou já viu, né, em fotos, em filmes, não é algo de outro mundo, né? Bom, quem já esteve lá dentro, quem já teve uma viagem, sabe que em algum momento há uma fala do comandante sobre os procedimentos de segurança, né? E aí, a primeira questão que eu faço é: a foto ilustra, claro, a aeromoça, a comissária de bordo, mostrando esses procedimentos de segurança e os passageiros super atentos olhando para ela. Bom, quem viajou sabe, e eu deixo aí para vocês pensarem, é verdade isso? Acontece dessa forma? Olha que ela vai falar, que o comandante vai falar os procedimentos de segurança, todo mundo para e fica atento. Eu, particularmente, não vejo isso com tanta frequência. O que a gente vê, geralmente, são as pessoas distraídas com o seu celular, lendo uma revista, procurando alguma coisa na sua bolsa de mão, se está com a família cuidando dos meninos, ou pensando no destino, o que eu vou fazer quando eu chegar ao meu destino, mas nunca prestando atenção totalmente. A não ser que a aeromoça, claro, seja muito bonita como essa, e talvez algumas pessoas foquem mais nisso, mas geralmente não. É interessante, quem é um passageiro frequente já até decorou, né, a fala do comandante. Mas decorou, mas talvez ele não internalize isso muito bem, né? E outra coisa que eu acho muito curioso é que a fala é com uma entonação, né? O pessoal fala com um jeito diferente, não é assim como eu e você falamos. Eles devem fazer uns 6 meses de curso para tentar falar daquela maneira. Eu vou tentar imitar, tá? Não sou comandante, né? Me perdoe se a imitação não for muito precisa. Mas geralmente é assim, ó, o pessoal com rádio. Senhoras e senhores, o comandante e sua tripulação apresentam-lhes as boas-vindas a bordo do Boeing 737, com destino à percepção de riscos. Tem uma pausinha assim, né? O pessoal tem isso. Pedimos a sua atenção para a demonstração dos procedimentos de segurança. Os cintos deverão estar afivelados, sempre que o sinal luminoso estiver aceso ou enquanto permanecerem sentados. Em caso de despressurização, máscaras de ar cairão automaticamente. Puxe a máscara mais próxima para liberar o oxigênio. Aplique sobre a boca e o nariz e respire normalmente. Passageiros viajando com crianças ou alguém que necessite de ajuda, lembramos que deverão colocar as máscaras primeiro em vocês e depois auxiliar a outra pessoa. Desejo a todos uma boa viagem. Bom, e o pessoal fala isso em todo o voo, só que ninguém presta atenção. Eu acho isso muito curioso, muito curioso. Sabe por quê? Esse aqui é um Boeing 737, certo? É um Boeing da aviação, né, um convencional aí dos voos comerciais. Bom, como que uma pessoa como eu, como você, a gente entra num negócio desse? Sério, é uma lata de sardinha que voa, né? Como que a gente entra numa lata de sardinha que voa? São mais de 200 pessoas sentadas ali, né? Numa lata de sardinha que tem coisa de 35 metros de comprimento, que pesa coisa de 65 toneladas, voa a 35 mil pés do chão, nem sei mensurar qual a altura disso, né? E numa velocidade, aí, num arranque máximo aí de coisa de 5.000 quilômetros por hora. Então vamos pensar, você está numa lata de sardinha que pesa 65 toneladas para ter uma ordem de grandeza, são 65 carros, tá? Imagina o peso, 65 carros juntos, né? E você está lá a 5.000 quilômetros por hora.
Gente, se uma batida de carro a 100 km por hora faz um mega estrago, o que não faz essa grande estrutura a 5.000 km por hora? E aí, eu me pego pensando, por que nós, e eu me incluo nisso, a gente entra dentro de uma lata de sardinha voadora que pesa 65 toneladas e anda a 5.000 km por hora e a gente não dá atenção aos procedimentos de segurança? Alguém sabe? Alguém tem uma suposição? Né? Poxa, é um grande risco, não é? Eu estou entrando numa estrutura criada pelo homem que não foi feito, né? É mais pesada que o ar, e se cair, acabou. E eu não presto atenção em condições de segurança. Isso é um fato curioso, mas é um fato curioso que não chamou só a minha atenção, né? Chamou a atenção, na verdade, de vários outros pesquisadores, né? E aí eu destaco aí o conceito de homeostase do risco, que foi criado aí pelo psicólogo Gerald White, no Canadá. Bom, antes de falar do conceito de homeostase do risco, eu quero pegar o conceito de homeostase, né? Homeostase é algo que ocorre naturalmente no nosso organismo, ok? Ele pode ser compreendido como um equilíbrio, uma forma de equilibrar as coisas para o melhor funcionamento do nosso organismo. É um termo aí emprestado aí da medicina, da química, da bioquímica, né? E isso ocorre todos os dias, em todos os momentos, sem a gente perceber. Por exemplo, com a nossa temperatura do nosso corpo, né? Então, vamos imaginar que hoje, 3 horas da tarde, você saia para a rua, está debaixo daquele sol pegando fogo, sua temperatura está lá em cima, certo? O que seu corpo faz? Ele começa a transpirar, começa a expelir gotículas de suor, a fim de baixar a sua temperatura. Então, ocorre um processo de homeostase, para que haja um equilíbrio da sua temperatura e, claro, possibilite o funcionamento correto e adequado do seu organismo. O contrário também é verdadeiro. Você saiu hoje, foi tomar aquele vinho lá em Gramado, na Serra Gaúcha, está com aquele friozinho, né, sua temperatura está baixa. O que o seu organismo faz? Ele contrai os poros, contrai a sua pele, até por isso o cabelinho fica arrepiado, certo? Para tentar segurar a energia e a temperatura dentro do seu corpo. E assim provoca um equilíbrio da temperatura. Então, a homeostase ocorre naturalmente no nosso organismo, no nosso processo de... Os diabéticos, por exemplo, né? A gente consome um alimento, esse alimento é convertido em açúcar, ok? E aí a gente tem a nossa insulina, que é para promover a quebra desse açúcar, dessa glicose, e aí a gente tem todo o nosso processo de energia acontecendo, né? O diabético, o que acontece é que ele não consegue fazer essa homeostase de uma maneira regular, de uma maneira mais eficiente. Então, requer aí o uso, nesse termo, né, da insulina para equilibrar os fatores. Então, vamos entender a homeostase como equilíbrio. Bom, o Gerald White, lá no Canadá, ele fez uma avaliação, ele fez uma pesquisa, e aí ele começou a mensurar, ok, como que eram os acidentes de trânsito lá no Canadá. E aí ele, percebendo aquilo, começou a pensar, o que eu posso fazer, o que pode ser feito para reduzir esse acidente de trânsito. Então, ele formou 2 grupos. Pegou um grupo de taxistas, ok, e desse grupo de taxistas, ele colocou táxis convencionais, como eles já estavam acostumados a andar, e táxis com freio ABS. Vamos lembrar que isso ocorreu nos anos 80. Então, o freio ABS não era normal, convencional e natural como é hoje. Hoje todo carro já tem um freio ABS. Naquela época, freio ABS era coisa de outro mundo, início dos anos 80, final dos anos 70. Né? Hoje a gente vê um carro elétrico, a gente fala, nossa, um carro elétrico. Naquela época era, nossa, um carro com freio ABS. Então eu dividi os taxistas em 2 grupos, ok? Um grupo com freio ABS e um grupo sem freio ABS. Colocou o pessoal para rodar naturalmente. O que ele percebeu? Bom, em algum momento, o número de acidentes diminuiu. O número de acidentes que vinha lá em cima, eu já tinha medido antes, ele foi caindo, foi diminuindo, mas depois ele voltou a aumentar, atingiu o mesmo patamar anterior e depois subiu mais. Então, ele achou muito estranho, começou a fazer pesquisas mais profundas. O que ele percebeu? Bom, no time dos taxistas que não tinham freio ABS e não foi inserido o freio ABS, continuou aquela mesma média de acidentes. No grupo dos taxistas que não tinham freio ABS e aí passaram a ter freio ABS, teve uma primeira redução e depois a coisa subiu. O que ele percebeu, então?
que todos nós temos um comportamento que nos leva a equilibrar a nossa percepção de risco. Então, aí já começa um primeiro conceito, tá? A homeostase do risco é o fato que eu, enquanto indivíduo, quando eu acho que eu estou muito seguro, eu começo a cometer atos pouco seguros. E é uma incoerência tamanha, isso é muito legal, é muito curioso para a gente entender, que explica muita coisa. Então, no caso dos taxistas, ele foi ver. Poxa, taxistas que estão com freio ABS. Por que primeiro seus acidentes caíram, depois aumentaram? E aí ele foi pesquisando, o que ele descobriu? A partir do momento que o taxista, que o motorista, familiarizou com aquele novo equipamento e que viu que era um freio muito mais eficiente, o que ele fazia? Ele acelerava mais, corria mais, ele freava mais bruscamente, ele começou a adotar um comportamento pouco seguro, confiando no equipamento. Opa, eu estou com freio ABS, esse freio é bonzão, eu posso correr mais, eu posso ficar mais pregado no carro da frente, eu posso frear mais em cima, e aí o número de acidentes aumentou. Bom, isso posto, a gente entende que há um equilíbrio entre o risco que existe, a nossa percepção de risco e como a gente trata isso. E eu vou falar mais ao fundo, certo? Como resolver esse problema da homeostase do risco. O fato é, a gente vai relaxando. No bom português é isso. A partir do momento que a gente se sente seguro, a gente vai relaxando. Então, um primeiro ponto para a gente refletir, para que vocês reflitam. Será que no dia a dia da empresa de vocês, no trabalho de vocês, que a empresa tem uma série de qualificações, uma série de atividades que prezam pela sua segurança, será que você não está relaxando? Será que a gente não está, nossa, tá tudo certo aqui, a empresa vai bem, tem muito tempo que não tem acidente, graças a Deus, eu vou ficar mais de boa, eu vou relaxar? Será que a gente não está fazendo isso? Então, a primeira reflexão para você, né? Avalie aí se você também não está um pouco mais folgado. Quer outro número, outro dado, também relacionado ao trânsito? A maior parte dos acidentes de trânsito, sabe quando ocorrem? Próximo à casa. Sim, isso é dado do Brasil, né? Coisa de 2 a 3 quilômetros de raio da sua residência ou do seu destino é onde ocorre o acidente de trânsito. Motivados por quê? Bom, enquanto você está numa rua que você não conhece, você está lá atento, olhando para os lados, preocupado com tudo, querendo saber do trânsito. Enquanto você está, né, longe, você está lá firme no volante, né, fazendo toda a sua direção de uma maneira atenta. Vai chegando perto de casa, a gente já dá uma acolchoada assim no banco do carro, já passa a dirigir com a mão só. Na rodovia são com as duas, correto? Perto de casa é com a mão só, outra mão já está ali, ou já está perto da janela, e aí a gente relaxa e provoca o acidente. Então é algo importante para a gente pensar, algo importante para a gente ter em mente, eu vou voltar nesse assunto depois. Bom, se o passageiro que está lá naquele voo, ele, porventura, relaxou por entender que o avião é seguro, o avião aqui tem vários procedimentos, né? Eu não preciso prestar atenção no que o comandante vai falar, nem no que a aeromoça está manifestando, né? Eu estou relaxado, eu vou só curtir a minha viagem. Se o passageiro, em algum momento, pode pensar nisso, e o piloto? O que vocês acham que passa, ou deve passar na cabeça de um piloto, pensando na segurança? Bom, aqui a gente tem, né, uma figura aí de 2 pilotos, ok? E aí a gente já percebe algumas coisas para a gente começar a ter um paralelo com o nosso dia a dia aí na empresa de vocês. Bom, primeiro que na aviação, a gente trabalha sempre com 2 pilotos, o piloto e o copiloto. Piloto geralmente com mais experiência, mais horas de voo, mais perícia, vamos voltar nessa palavra perícia, e o copiloto, também experiente, mas talvez um pouco menos. Bom, por que 2? Por que 2? A princípio, a primeira fala é, a gente tem que ter um controle de segurança muito grande, certo? O ser humano, por si só, é falho. Nós somos cheios de defeitos. Qualidades também, mas somos cheios de defeitos, de problemas, tá? Imagina que estamos no voo, nesse Boeing 737, 200 pessoas, nessa lata de sardinha voadora de 65 toneladas, no meio do oceano Atlântico, o piloto tem um mal súbito. E aí? O que a gente faz? Pode ter certeza que não vai acontecer igual no filme, que um passageiro fala, opa, eu sei pilotar, deixa que eu pouso o avião. Isso aí é filme, tá? Então a gente precisa ter um copiloto. É alguém que vai
claro, substituir o piloto em caso de um mal súbito ou outro tipo de problema, mas alguém também que vai prezar pela atenção daquele piloto. Então, é um ser humano cuidando de outro ser humano, tá? Então, essa é a primeira premissa da aviação. O piloto tem que ter muita qualificação no que faz e sempre vão dois, porque um cuida do outro, o outro ajuda o um. E aí eu faço uma reflexão para vocês, jogo a bola para vocês de novo, tá? Como que é na empresa? Será que você está cuidando do seu colega? Será que o seu colega está cuidando de você? Né? A minha avó falava uma frase assim, quem tem dois tem um, quem tem um tem nenhum. Né? Então, a gente precisa sempre adotar este comportamento de segurança, que é, opa, eu preciso cuidar de mim, preciso cuidar da minha segurança, mas, para o bem de todos, inclusive do meu, eu preciso cuidar da segurança do meu colega, do meu parceiro. Né? Então, já fica aí essa reflexão. Outro ponto para a gente observar nessa foto, vocês percebam que o avião é cheio de botões, cheio de painéis, cheio de tudo. É automatizado, boa parte do processo é automatizado. Vou te falar que em vários voos nem precisaria ter piloto, porque o avião já é tão automatizado e tão inteligente que a tecnologia já até permite aterrissar e decolar sozinho. Em voos cruzeiro, quando ele adota já o voo de cruzeiro, é a máquina que faz 98% do serviço. Né? Então, é uma máquina muito precisa, é uma máquina preparada para isso, mas que não dispensa o fator humano, certo? E que duas pessoas, mais uma máquina mega preparada, ainda precisam de ajuda, porque tem todo um time ainda na torre, tem todo um outro time externo, que está passando a comunicação, está ajudando com o GPS, está passando informação de tempo, de clima, de condição, de outra aeronave próxima ou não, certo? É um time trabalhando para levar segurança para o passageiro. Então, se em algum momento o passageiro chega lá e fica relaxado, é porque o passageiro sabe que há um cuidado imenso do outro lado. Há um cuidado imenso do outro lado. Mas eu questiono, adianta o passageiro chegar e ficar relaxado, não adotar as premissas de segurança, só confiando na empresa, no time, na equipe? Gente, é um conjunto, todo mundo tem que fazer sua parte, tá bom? Outra coisa para vocês observarem, para a gente pensar aqui. Como que o piloto trata o voo dele? Imagina, a responsabilidade dessas duas moças é com a vida delas, em primeiro lugar, e com a vida de mais 200 pessoas. Será que elas vão viajar sem saber exatamente o que elas estão fazendo? Você acha que elas entram no avião sem ter a segurança de que elas sabem pilotar aquilo lá? Mas nunca, nunca. Então, por que a gente, no nosso dia a dia, a gente muitas vezes, sem saber exatamente o que fazer, a gente vai lá e faz, e tenta, sem ter aquela perícia? Outra coisa, você acha que elas estão bem ou mal de saúde? Com a tamanha responsabilidade que elas têm. Você acha que num voo que elas fazem na segunda-feira, cedo, elas enchem a cara no domingo e vão voar de ressaca, tremendo, com sono? Mas é nunca, nunca. E por que a gente se dá o direito de dar o luxo e domingo vai para o churrascão e na segunda vai trabalhar, não no nosso 100%, às vezes com o nosso 10%, porque a gente está lá só em corpo, a alma já foi, né? Gente, isso tudo é adoção de comportamento seguro. Isso tudo que eu estou manifestando para vocês é que para vocês percebam que há muito mais risco, certo? A gente adotar um comportamento que não é adequado e que isso vale a nossa vida e a vida desses colegas, de todos vocês aí, tá bom? Bom, outra coisa, como que é feita a preparação para um voo desse? Tudo é minimamente checado. Há um checklist rigoroso. O piloto está bem, o copiloto está bem, está todo mundo no seu 100%, e o equipamento está funcionando, o trem de pouso está ok, está tudo funcionando bem, o manche está ok, o sensor disso, o sensor daquilo, torre de comando, a comunicação está ok, a torre também está ok, a inspeção de manutenção está ok, a inspeção de segurança está ok, tudo é minimamente controlado. É uma das indústrias mais seguras do mundo. Até por isso, muita gente pode até ter medo de avião, mas é o segundo meio de transporte mais seguro do mundo. Só perde para qual? Quem chuta?
só perde para o elevador. O elevador é o meio de transporte mais seguro. O único problema é que o elevador não nos leva de Goiânia para a Bahia, né? Então, a gente tem que adotar o segundo mais seguro, que é o avião, tá bom? Então, olha só, vamos pensar como que faz para ter nessa indústria imensa, com esse tanto de voo que sai, tanto de avião pousando e descendo nos aeroportos, né? Com tanto passageiro, uma lata de sardinha gigante, ok? Tudo isso ocorre com muito planejamento. Planejamento é a palavra da vez, tá? Imagine aqui, essa foto bonita, é a foto da cidade de São Paulo, vista por cima. Esse corredor central aqui é a Avenida Paulista, tá bom? Imagina aquelas duas moças pilotando o avião. Imagina se elas não estão totalmente bem, se não fizeram check-ups, né, de segurança, dos quesitos técnicos, se não viram o funcionamento dos equipamentos do avião, se elas não estão bem consigo mesmas, imagina o estrago que elas fazem. É a vida delas que está em jogo, a vida de 200 pessoas que estão naquele avião que está em jogo, e a vida de milhares que estão aqui. Imagina aquele avião caindo aqui, no centro da cidade de São Paulo. Gente, eu estou falando isso de uma maneira talvez um pouco alarmante, mas no dia a dia nosso, a gente passa exatamente por isso. Você sempre está suscetível a correr um risco que vai tirar a sua vida, vai tirar a vida do seu colega, vai tirar a vida de outras pessoas. Quando a gente dirige o nosso carro, tá? Vou esquecer do trabalho, a gente está dirigindo o nosso carro, e a gente não está atento à rua, a gente está falando ao celular, a gente está correndo um risco tremendo de tirar a nossa vida e a vida das pessoas. Eu vou falar mais à frente que tudo é um padrão no nosso cérebro, tá bom? Então, se a gente adota um comportamento pouco seguro fora de casa, a gente tem uma tendência a adotar ele também dentro de casa. Se a gente adota um comportamento seguro no trabalho, a gente tem uma tendência de adotar ele também dentro de casa, em outros aspectos, tá bom? Mas é importante que esses pilotos, e aí eu estou falando com você, cada um de você, que é piloto na sua atribuição, que é piloto na sua função, não importa aqui se você opera uma máquina pesada, que já por si só já tem um risco altíssimo, se você faz um trabalho em altura, que tem um risco altíssimo, ou se você está no administrativo, se você está no escritório, não importa se você é seletista ou se você é um terceirizado, não importa se você é o presidente da empresa, se você é um porteiro, se você é alguém dos serviços gerais, não importa, cada um de nós é o piloto da nossa atribuição, da nossa função, é responsabilidade nossa zelar pela nossa segurança e pela segurança dos nossos colegas. E tudo isso se dá com planejamento. A melhor forma de evitar um risco é se planejar antecipando ao risco. Exemplo prático. Ok, você vai ter que fazer um trabalho, né, numa máquina pesada. Você fez um checklist, né? Eu tenho que ir de que ponto a que ponto? Como que vai ser essa minha atribuição? Quem estará comigo? Essa pessoa que estará comigo está capacitada? Eu estou capacitado? Eu tenho os cursos de segurança? Eu tenho a perícia em operar aquela máquina? Eu chequei se a máquina está em plenas condições? Eu chequei se a manutenção foi feita? Como é que está o meu equipamento de proteção individual? Eu estou levando ele? Eu estou levando e usando ele? Que levar e deixar o protetor auricular no bolso, minha gente? Não precisa. Será que eu estou cuidando disso? Será que ele está no prazo de validade? Eu sei que parece muito, eu sei que parece chato, mas a hora que a gente adota um planejamento, você mitiga a possibilidade de risco. Você começa a evitar que exista o risco. Então, você começa a perceber que, se você pensar antes, você evita de ter que pensar por impulso, na hora. Então, todos os procedimentos de segurança são focados para a gente antecipar qualquer probabilidade de risco, para evitar que exista acidente, que exista problema de saúde ocupacional, que tenha qualquer tipo de transtorno para você. Então, sempre que for executar alguma operação, planeje antes. Essa é a grande dica que a gente dá para vocês aqui neste momento. Bom, e aí eu questiono, por que os acidentes ocorrem? Por que vocês acham que os acidentes ocorrem? Bom, são vários fatores. A gente poderia passar o dia aqui falando de vários e vários fatores. Eu vou destacar dois em específico, certo? Um é a imperícia.
A imperícia, como o próprio nome diz, é você não ter perícia naquilo que você faz. Você não estar totalmente capacitado, habilitado para executar aquela atividade. Quer um exemplo de imperícia? Gugu Liberato, quem que lembra? Gugu Liberato, o rei do Domingo Legal, certo? Criador aí da banheira do Gugu, do Amarelinho, podre de rico, estava lá na sua casa, mansão, provavelmente nos Estados Unidos, ele foi inventar de mexer com ar-condicionado, algum equipamento assim, não me recordo bem. Sofreu um acidente, a gente sabe tudo o que aconteceu. Bom, questiono vocês. Ele tinha perícia naquilo? Ele estava sabendo o que estava fazendo? Acredito que não. Pela formação, pela história do Gugu, que é uma pessoa pública, eu me levo a crer, claro, eu penso que ele não era especialista em consertar ar-condicionados. Mas ele achou que dava. E no que acha que dá, uma pessoa sem perícia para fazer aquilo pode ser acometido de um acidente, né? Outro ponto, ele não estava com equipamentos de segurança. Estava fazendo um trabalho em altura também, sem equipamentos de segurança. Ele achava que dava. Não deu. E aí? Gente, é um segundo. Esse segundo. Agora é esse segundo. Esse segundo. A gente perde a vida. Nossa família perde a gente. É um segundo, certo? Outro fundamento, outro pilar que pode ocasionar no acidente de trabalho é a imprudência. Enquanto no primeiro eu não sei bem o que fazer e por isso eu arrisco, no segundo eu posso até saber o que fazer, mas eu sou imprudente. Eu faço algo que eu não deveria. É uma incoerência também, mas a gente é assim. Por isso eu estou colocando para vocês como que isso processa-se dentro da gente, dentro da nossa cabecinha, para que vocês consigam colocar luz nos seus comportamentos, para que vocês consigam, quando for tomar uma atitude, pensar racionalmente sobre aquilo. Opa, será que eu não estou sendo imperito ou imprudente ao realizar essa atividade? Bom, e a imperícia, ela vem cercada de várias frases, né? Uma é assim, não deve ser tão difícil. Quem já ouviu falar nessa, né? Ah, não deve ser difícil arrumar esse ar-condicionado, não. Não deve ser difícil arrumar a fiação da minha casa. Ah, não deve ser difícil eu operar essa máquina pesada. E aí é por achar isso que a pessoa que não é perita, que não tem a qualificação, sofre acidente. Outra é, qualquer um faz isso. O Gugu, com a grana que aquele homem tem, ele podia ter pago uma pessoa fácil para resolver o problema dele. Ele poderia estar na piscina dele tomando sua água de coco, enquanto um trabalhador resolve, um trabalhador qualificado resolve. Mas ele pensou que qualquer um faz aquilo. Gente, não é qualquer um que faz. Se você não está habilitado para executar a sua atividade, não execute. Fale com o seu supervisor, fale com o seu responsável. Não me sinto preparado para executar isso, para subir nessa altura, para entrar nesse espaço confinado. Não me sinto preparado para operar essa máquina. Preciso de ajuda, preciso de apoio, preciso de supervisão. Não tenha constrangimento, mas se você não está seguro, não faça. Essa aqui também é boa, né? Não, eu vi no Google. Tranquilo, moleza. Vou instalar aqui, vou construir uma parede aqui em casa. Resolvi fazer um puxadinho, mas não vou gastar com pedreiro, com engenheiro, com arquiteto, não. Eu vi no Google um tutorial e eu vou fazer essa parede. Gente, qual a chance de dar certo? Tem gente que leva até um pouco mais de jeito para a coisa, mas se você não é perito, não arrisca. Amanhã essa parede cai sobre você, cai sobre seu filho, o estrago é pior. E essa aqui para mim é melhor, né? Para que serve esse fio? Para que serve esse botão? Né? Meu Deus, se você não sabe para que serve esse fio, não mexa no fio. Se você não sabe para que serve o botão, não aperte esse botão, infeliz. Procura quem saiba. Não arrisca. Ter imperícia é uma das causas de acidente. Não podemos arriscar. Então, pense bem. Sempre que você for cometer uma ação, sempre que você for fazer algo, reflita. Eu tenho perícia para fazer isso? Eu dou conta. Mas sem aquele orgulho bobo, assim, eu dou conta, eu sou o cara. Não é isso, não. É com humildade. Humildade porque a vida merece e carece de humildade. Né? Eu dou conta de fazer isso? Eu sou capacitado, possibilitado de fazer isso? Não arrisca. Não arrisca. Nesse negócio, para que serve esse fio? Só em cinema também, que tem uma bomba e um leigo vai lá e corta o fio e o fio certo, tá? Porque na vida real, se tem 2 fios
e vai explodir uma bomba se cortar um, o leigo sempre corta o fio errado. A verdade é essa. Então, gente, se você não sabe para que serve esse equipamento, para que serve esse programa de computador, para que serve este processo, pergunte ao seu superior. Vá atrás da informação. Não fique esperando também, não, senão você nunca vai saber e a coisa não vai desenrolar. Vai atrás de alguém que saiba. Se capacite, se qualifique, seja habilitado, aí sim. Você corta o fio, você aperta o botão, você opera a máquina, mas desde que você seja habilitado para isso. Bom, e na imprudência, ela é cercada ainda na imperícia, né? Tem outro fase complemento anterior, que é, vou tentar para ver o que acontece. Apertar esse botão aqui, operar essa máquina, vamos ver o que acontece. Quem nunca viu o caso, né, pegando o exemplo aqui, né, pessoal, né, um exemplo particular da casa da gente, ou de um sobrinho, ou de um tio e tudo mais, que um adolescente de 15 anos pegou o carro escondido dos pais e ocasionou um acidente, bateu o carro no muro, ou outra coisa pior. Quem nunca ouviu falar de um caso desse? O menino não tem perícia. Ele pode até ter tido algumas aulinhas, ele pode até ter visto alguém dirigindo e achou que conseguia, mas ele não tem o que a gente chama da manha do negócio. Ele não sabe, ele até acha que sabe. Ele acha, opa, dirigi uma vez com meu pai me supervisionando, eu sei, sou piloto. Não é. É o tempo e a experiência que leva a perícia, certo? Tem até um pesquisador que diz que são 10 mil horas que torna uma pessoa perita, 10 mil horas fazendo a mesma coisa torna a pessoa perita, independente da quantidade de tempo, porque a gente sabe que hoje que isso varia, mas, poxa, se a pessoa não tem perícia, não faz, né? Não vai lá para ver o que acontece. Na imprudência, a gente tem outras frases, também cômicas, né? A famosa, vai que dá. Você está dirigindo seu carro, o sinal ficou amarelo. Um comportamento seguro para evitar o risco e fazer com que sua vida valha mais a pena seria, vou pisar no freio e a hora que ficar verde eu vou. Mas não, o que muita gente faz? Ficou amarelo, acelera. Vai que dá. No que vai que dá, vem uma bicicleta do outro lado, um caminhonete, um caminhão, e não dá. Não sejamos imprudentes. Outra é, só se vive uma vez. Não, amigo, vamos para a festa ali, está em uma pandemia, né? A pandemia está assolando o mundo, vários e vários mortos, centenas de milhares de pessoas mortas. Não, mas vamos para a festa, vamos para o churrasco, vamos ali para o clandestino, só se vive uma vez. Gente, vocês estão apostando a vida de vocês, tá? Eu sei que isso é até maçante ficar falando e repetindo, mas é a vida de vocês. Só se vive uma vez, não precisa encurtar essa vida, não. Vamos viver ela de maneira plena, de maneira constante. Ainda, a imprudência, ela vem às vezes cercada de uma autoridade muito grande, né? Muitas vezes a pessoa, ela está tão confiante da sua capacidade, ela é tão perita, e por isso os dois conceitos se complementam, ela é tão perita que ela acha que ela está... né, que ela não pode sofrer nenhum tipo de risco, nenhum tipo de acidente. Então, a pessoa que é muito cobrão, que é perito, faz aquilo há 10 anos, é o melhor eletricista há 10 anos. Fala, confia, eu sei o que eu estou fazendo. E aí já complementa com a próxima, já fez isso mais de 1000 vezes, nunca tive problema. E é nisso que a pessoa relaxa. Que a pessoa relaxa, igual a gente viu no caso do avião da homeostase do risco. Não, operar essa máquina aqui, fichinha para mim, ó. A empresa é nova, a gente está aqui há pouco tempo, mas já trabalhei em outra empresa e faço isso há 20 anos. Eu conheço até o barulho do motor, o ronco do motor aqui, quando tá bom, quando não tá. É tranquilo para mim, eu sou o cara. A hora que ele fala que é o cara, ele relaxa. E a hora que ele relaxa, ele fica desatento. E a hora que fica desatento, ele adota um comportamento mais arriscado. Então vamos ter muita pensamento, muita racionalidade em cima da imperícia e da imprudência, porque isso é muito complicado realmente, e a gente faz isso no nosso dia a dia. Pensa na casa de vocês, quantas vezes vocês foram imperitos ou imprudentes? E pensa no trabalho de vocês, quantas vezes vocês foram imperitos, imprudentes também? Tem um exemplo maior de imprudência que essa? Olha, eu quero acreditar que essas fotos são Photoshop. Eu estou torcendo para isso. Mas, pelo amor de Deus, se um piloto, né, abriu a porta-janela do avião para tirar uma selfie, meu Deus, nunca vou viajar com esse piloto. Nunca viajem com esse piloto na sua vida. Se ele for tirar uma foto
sentado na turbina, por mais que o avião seja desligado, seja parado, ele não sabe quem está do outro lado. Ele não sabe se tem alguém fazendo a manutenção, operando, não sabe se essa turbina pode ligar acidentalmente, de repente. Não adotem um comportamento imprudente. Não sejam imprudentes. Aí você fala, Bruno, é absurdo. Um piloto não vai tirar uma foto assim. Um piloto não vai sentar na turbina. E você dirigindo seu carro com o celular na mão? Ou vai dizer que você não faz isso? E você, adotando um comportamento pouco seguro, subindo em cima do muro lá de sua casa, para pegar uma manga, para trocar uma lâmpada. E aí, você não sabe se o muro vai romper? Você não sabe o que tem do outro lado? Gente, tudo isso é comportamento imprudente, comportamento pouco seguro, que impacta no nosso dia, na nossa rotina. Bom, e por que a gente adota um comportamento de risco? Pelo mesmo motivo que a gente adota qualquer comportamento. E aí eu vou dar mais uma pinceladinha da neurociência aqui, para explicar como que nós construímos os nossos hábitos, nossos comportamentos. Bom, vou pegar duas linhas, tá, da literatura. Uma é com o psicólogo Skinner, certo? Que ele criou, né, uma teoria, um conceito chamado aí de caixa de Skinner, né, que é o centro de condicionamento operante. Eu não vou aprofundar, tá, gente? Até porque é muito técnico, vou passar isso bem superficial, mas só para referenciar da onde que eu estou tirando tudo isso que eu estou falando. Então, na caixa de Skinner, ele basicamente colocou uma caixa, essa caixa tinha lá alguma alavanca e tudo mais, e colocou um ratinho nessa caixa. Quando o ratinho ele ia numa alavanca, ele levava um choque. E aí o Skinner começou a ver, isso nos anos 60, 70, a partir do momento que o ratinho aperta uma alavanca lá, que dá um choque nele, ele entende isso como algo aversivo e diminui a frequência das vezes em que ele vai lá naquela alavanca. É óbvio, né? Se eu vou tomar um choque toda vez que eu aperto um botão, eu vou parar de apertar esse botão, né? Outro exemplo, tinha uma outra alavanca, um outro ratinho, só que essa alavanca, toda vez que o ratinho chegava perto dela, caía comida. Então o ratinho aprendeu, condicionou, por isso chama sempre de condicionamento operante, que toda vez que ele clicar naquela alavanca, ele vai ter um alimento. Então, isso aumentou a frequência na qual ele fez aquilo, ele teve um reforço positivo, certo? E aí a gente começou a entender como que é o comportamento humano, né? Skinner era da linha do behaviorismo, né? Foi um dos precursores desse entendimento, tá? E isso, se vocês forem perceber, é o cerne da nossa aprendizagem até hoje, né? A gente vai para a escola, se a gente tira um 10 na provinha, é um 10 grande de caneta azul, e é cercado de um parabéns, seu esforço valeu a pena. Opa, isso nos envaidece, né? Muito bom, eu tenho um reforço positivo. Se a gente tira um 0, é um xão de caneta vermelha, certo? E nisso a gente vai começando a condicionar nosso comportamento. O mesmo você faz com os seus filhos, que tem criança pequena. Vai dar os primeiros passos, bate palminha, abraça o bebê, faz aquela festa. O bebê se vê motivado, né, pelo carinho dos pais a continuar naquele comportamento, né? Pega um outro exemplo, do reino animal. Nosso cachorro. Se ele fez, né, o xixi no local certo, a gente dá lá um biscoitinho para ele, faz um carinho. Se ele fez errado, a gente dá alguma punição para ele. Nisso a gente vai condicionando ele, né, sobre onde ele deve fazer as suas necessidades. Bom, então isso é a base do nossa aprendizagem, porque o nosso cérebro flui assim, acontece assim. E a neurociência, bem mais recentemente, ela conseguiu avaliar esse trabalho de Skinner, de vários outros pesquisadores, e começar a mensurar como que isso ocorre dentro da nossa cabecinha. Bom, foi aferido que há um sistema de dopamina, né? Dopamina é um neurotransmissor que ele dá uma sensação de bem-estar, dá uma sensação de felicidade, né? De plenitude. A gente está produzindo ela o tempo todo. Então, sempre que a gente tem um reforço positivo, a gente tem uma injeção de dopamina natural no nosso organismo, e isso nos faz bem. Então, se por um lado Skinner viu que o comportamento ele pode ser aprendido, por outro lado, a neurociência percebeu que o comportamento ele é reforçado pela dopamina. Então, o sistema dopaminérgico está entrelaçado com o sistema de recompensa. Então, quando você faz uma ação boa, algo que você gosta, você não chega todo satisfeito, né? Você vai fazer um trabalho hoje na empresa, seu chefe te reconheceu, falou parabéns, que trabalho fantástico. Você chega envaidecido, satisfeito, porque tem uma injeção de dopamina no seu organismo.
E aí isso vai condicionando o seu comportamento, certo? Bom, e o comportamento, ele se dá, né, eu estou falando de maneira bem rápida, eu já vou sair do Technicase e voltar para os nossos exemplos práticos, tá? Ele se dá a todos os hábitos por uma relação de 3 pilares interdependentes, né? Um estímulo ou gatilho, uma ação ou rotina e uma recompensa ou reforço. Vamos pegar um exemplo, então, prático, né? Estímulo. Você está ansioso. Está lá na sua casa ansioso. Certo? Ansiedade, vai acontecer alguma coisa amanhã, você está ansioso. Esse é um estímulo. O que é a ação que você toma? É comer. Opa, estou ansioso, vou comer um doce. Muita gente opera assim, tá? A hora que você come um doce, aquele doce é gostoso, né? Ele faz um bem imediato para você, vem dopamina dentro do seu organismo, reforçando aquela ação, né? Quer um outro exemplo? As pessoas que consomem bebida alcoólica, né? Tem gente que fala assim, ó, não, eu só fumo quando eu bebo, né? Então, um estímulo, bebeu, uma ação posterior que é consumo do tabaco, né? Uma recompensa, claro, a parte que dá um prazer, né? Seja na bebida ou seja no cigarro. Por mais nocivos que eles sejam a longo prazo, né? Há um prazer imediato, até porque senão ninguém consumia. Bom, por que eu estou falando isso? A gente precisa, então, voltar ao exemplo do avião da aeromoça. Imagine, então, aquela mesma situação, só que você está lá no avião, o avião decolou, partiu, já está a 1 hora de voo, só que dessa vez o avião está sobrevoando, está ao longo do voo, está sobrevoando o Oceano Atlântico, certo? E aí começa uma turbulência. Turbulência. Você olha para a janela do seu lado, você vê um motor pegando fogo. Você olha para a janela do outro lado, você vê o outro motor pegando fogo. E aí o comandante volta a falar. Senhoras e senhores, pedimos licença para passar alguns procedimentos de segurança. Peço encarecidamente que vocês se atentem a esses procedimentos, pois estamos passando por uma turbulência e perdemos nossos 2 motores. E aí ele repete exatamente o mesmo procedimento. Me perguntem, me respondam aí. Vocês acham que alguém nesse avião vai ficar desatento, igual estava no início? Ou vai ficar todo mundo com o olho esbugalhado, igual esse senhor careca olhando para a comissária de bordo? O que vocês acham? Gente, é claro que diante de um cenário de risco, de perigo como esse, é óbvio que o nível de atenção vai subir. Então, por que eu estou colocando isso para vocês? Bom, se lá no início a gente adotou um comportamento pouco seguro, né, e não prestou atenção no procedimento de segurança, por que aqui a gente adotaria um comportamento mais seguro, né? O estímulo mudou. Percebam que antes você estava relaxado, porque você confiava no avião, no piloto. A hora que você parou de confiar no avião ou no piloto, seu nível de atenção foi lá para cima. Então, o meu convite para vocês é, a gente tem que estar sempre atento. Mente atenta, certo? O estímulo não precisa ser só externo, a gente não precisa esperar estar numa situação de risco para a gente ficar atento. A gente tem que criar isso dentro da gente. Toda vez que a gente perceber que, opa, eu estou relaxando, você tem que voltar ao foco. Toda vez que você estiver dirigindo seu carro, você começar a perceber que você está cantando muita música, a mãozinha está no volante, a outra está em qualquer lugar, e sua cabeça está mais longe ainda, volta o foco, volta para o momento presente. O único momento que existe é o presente. O passado já foi, serve de ensinamento, de aprendizado. O futuro não aconteceu. Foca no hoje, foca no agora. Então, no seu trabalho, foca no agora. Foca no hoje, no que você pode fazer, certo? Esteja sempre atento. E é por isso que os procedimentos de segurança dentro de uma empresa são rigorosos e sempre são falados, né? A gente tem os momentos de segurança, a gente tem os programas, né, de prevenção de riscos ambientais. A empresa de vocês está investindo pesado em segurança, mas não depende só deles. Cadê vocês com a mente atenta para fazer isso acontecer? Poxa, eu estou vestindo aqui, não sei se vocês separaram, cadê aqui? A camisa da empresa, camisa bonita. Porra, a empresa está investindo forte, é energia que com saúde, energia com segurança. Eu estou vestindo a camisa da empresa, você está vestindo? Que a empresa está fazendo a parte dela. Tem procedimento de segurança, tem um cuidado com o trabalhador, está fazendo uma série de operações de modernização, mas com foco sempre na segurança, certo?
Mas se você não fizer a sua parte, não adianta. Você é o senhor do seu destino, tá? Você é o protagonista dessa ação, né? Então, crie esse estímulo. Fique sempre com a mente atenta, legal? E aí, para a gente finalizar, né, a nossa fala, eu queria colocar justamente esse ponto. Né? Mesmo que você não entenda de aviação, mesmo que você não tenha entendido de conceitos de neurociência que eu trouxe, guarda só isso. Se você guardar só essa informação, eu já estou mega feliz. Você é o piloto da sua vida. A sua vida depende só de você, não depende do seu chefe, não depende da sua esposa, não depende do seu pai, de sua mãe, do seu filho. A sua vida é sua. Tem gente que leva a vida, a lá Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Se você terceiriza as escolhas da sua vida, você está preferindo não viver. A verdade é essa. Para a gente viver feliz, de uma maneira plena, de uma maneira satisfeita, a gente tem que ter autonomia sobre a nossa vida. E a nossa vida pressupõe cuidar da gente e do outro e do próximo. É você que pode fazer isso acontecer. Não sou eu, não é a empresa, não é o Trípode, não é o Salles. É você. As alternativas estão aí, as possibilidades são dadas, né? As condições existem. Mas, porra, se você não usa o capacete, porque incomoda na cabeça, é a sua vida. Você só está abreviando a sua vida. Está abreviando os momentos que você podia ter com sua mulher, com seu filho, com seu esposo, com seu filho, sua filha, seu pai, com sua mãe. Vamos pensar nessa pandemia. 200 mil pessoas morreram. Muita gente a gente perdeu. Todo mundo tem um conhecido, pelo menos, que faleceu de Covid. Quantas dessas pessoas dariam tudo para estar vivo e com saúde? E a gente vai arriscar? E a gente vai terceirizar isso? Gente, a gente é o piloto. A nossa aeronave nos leva para onde a gente quiser. A gente é o piloto. E a gente faz o que a gente quiser da nossa vida. E por que eu falei que a nossa vida, né, se a gente quer ter uma vida plena, é cuidar da gente e do próximo? Naqueles procedimentos de segurança, alguém sabe por que, quando cai a máscara, fala assim, coloque a máscara na sua boca e nariz, né, espere o fluxo de oxigênio. Se você estiver acompanhado de uma criança, uma pessoa que necessite de cuidados especiais, coloque primeiro em você e depois na outra pessoa. Por que isso? Alguém sabe? Primeiro, o mais importante é você. Você tem que cuidar de você. Segundo, se você não está bem, você não pode cuidar do outro. Então, recadinho para quem é pai de família, para quem é filho. Se você não está 100%, como é que você quer cuidar do seu pai, de sua mãe, do seu filho, da sua filha, da sua esposa, do seu marido? Dentro da empresa não é diferente. A gente tem que estar bem, mas tem que zelar pelo outro também. E o outro tem que estar bem, tem que zelar por mim também. É uma troca. Mas sempre lembrando que você é o piloto da sua vida. Você que pilota essa aeronave, você que dirige a sua vida. E aí, não basta, né? Não basta você seguir, né, só o arroz com feijão, né? Se o nosso comportamento, se na nossa cabecinha, né, tudo adota um padrão, daquele sistema dopaminético, aquilo que o Skinner fez com os ratinhos e tudo mais, a hora que você muda um comportamento na sua vida, você abre um caminho para mudar vários outros. Então, meu pedido encarecido, minha solicitação, minha sugestão para vocês é: adote comportamento novo. Adote comportamento novo. Ninguém precisa parar de comer picanha e sanduíche. Mas se você ficar comendo só isso, todo dia, durante 30 anos, você vai infartar. Começa a ter uma rotina mais saudável. A hora que você tem uma rotina mais saudável, você também começa a fazer exercício, sua autoestima melhora porque o físico melhora, sua cabeça melhora, tem mais oxigenação, entra mais neurotransmissores com sensação de bem-estar, sua vida melhora. O contrário disso é, você está desanimado, não está feliz, aí você entra a cara na cachaça, enche a cara de cachaça, bebida, depressor do sistema nervoso central, isso causa ainda mais sensação de baixo astral, e aí uma coisa leva a outra, às vezes algumas pessoas vão fumar, algumas pessoas vão usar droga, e aí vai piorar o seu físico, o seu ânimo, a sua energia. No outro dia você vai trabalhar, aí tem um desempenho péssimo, tem um desempenho pouco seguro, e aí você vai sofrer algum tipo de sanção, penalidade da sua empresa, né? Tá tudo interligado, viu, gente? Só queria deixar esse recado, tá tudo interligado. Não é fácil a gente mudar nosso comportamento, mudar nossos hábitos, mas não é difícil. Começa com um,
Adota um novo hábito, de preferência um novo hábito que vai te gerar mais saúde e mais segurança. Então, começa aí na sua empresa, segue os procedimentos, segue a CIPA, o pessoal que é muito rigoroso com isso, começa a pensar em você e no seu próximo, lembra que você é o protagonista, você é o piloto dessa ação, que a partir do momento que você muda isso e começa a ficar mais mente atenta, sem relaxar, prestando atenção nos riscos, você leva isso também para sua casa. E aí você vai ver que, opa, eu tenho uma tomada desencapada lá em casa, eu estou vendo meu filho brincar com a chave de fenda perto da parede, perto da tomada. Você fica mais atento com isso. Você planeja antes e começa, opa, eu vou colocar uma fita adesiva aqui nessa tomada para evitar que o Juninho leve um choque, né? Então, quando a gente muda a forma de pensar, a gente muda tudo. Meu convite para vocês é esse, né? Mudem a sua forma de pensar, adotem hábitos e comportamentos mais saudáveis e mais seguros e sejam, de fato, protagonistas da sua vida, pilotos dessa viagem incrível que é viver, para que vocês tenham aí sempre muita felicidade, muita condição de curtir bons momentos, né, junto com quem você gosta. Cuide de você e dos seus, cuidado com a pandemia, usa máscara, álcool em gel, capacete, tudo isso que você já sabe, mas principalmente, fica com a mente atenta, tá bom? Esse era o meu recadinho aí para vocês, torço para que tenham conseguido pegar um pouquinho disso que eu quis apresentar, e torço muito para que todo mundo tenha uma vida plena, saudável e feliz. Muito obrigado, gente. Muito bom, viu, Bruno? Muito interessante. Eu sou engenheiro, né, e a gente fica atento à engenharia das coisas e isso fascina muito. E quando a gente analisa a engenharia do ser humano, também é fascinante, né? A gente observa como que uma coisa interfere na outra, né? Como que essa questão de neurotransmissores tem relação com os nossos hábitos, né? Com os bons e com os maus hábitos, né? Muito interessante. Parabéns aí pela apresentação, tá? É interessante também que você falou sobre questão de planejamento, sobre a questão de nós sermos peritos, sermos prudentes, e também a questão do copiloto me chamou a atenção, né? É importante a gente ter um copiloto, né? Não confiar numa visão unicamente nossa, mas também ter alguém ali para nos apoiar no complemento da visão. Aí o Borges, ele mandou uma pergunta aqui para nós, né? Ele colocou da seguinte forma: Bruno, qual sua dica para rompermos barreiras, convencendo o colega de trabalho que insiste em agir com insegurança, mesmo conhecendo as normas? Talvez ele está querendo dar um apoio aí como copiloto para alguém, né? Opa, estou à disposição, comandante. Vamos juntos. Olha só, o primeiro ponto já é, claro, educar. É passar o conhecimento sobre as normas. Olha, colega, a gente tem um procedimento de segurança, isso funciona assim, tem aqui o manual descrito, e aí a gente tem que entender uma coisa. Quando a gente fala de conhecimento, a gente está falando de processo de aprendizagem. Cada pessoa aprende de um jeito. Cada pessoa tem mais facilidade ou menos facilidade de aprender de uma mesma maneira. Vamos voltar para a escola, voltar para o nosso segundo grau, para a nossa faculdade, para o tempo que a gente estudava de uma maneira regular, certo? Tinha aluno na sua classe que ela pegava coisa assim, o professor mal falava e ela já sabia tudo da matéria. Tinha aluno que tinha que ler e reler, e reler, e reler, e reler, e reler, e reler, e ainda não entendia. E tinha aluno que precisava que o professor pegasse na mão dele e falasse assim: aluno, vem cá, vamos fazer junto que você aprende. Então, a gente entendendo que cada ser humano é diferente, a gente tem que tentar fazer com que a gente leve esse conhecimento de uma maneira que a pessoa vai entender. O que eu quero dizer com isso? Algumas empresas, o procedimento de segurança está lá na intranet. Quem quiser vai lá e baixa. Gente, publicar documento na intranet, ou isso ou aquilo, não é transmitir o conhecimento. Você até deixou o conhecimento lá disponível, a gente até imagina que a outra pessoa vai ter a motivação de abrir, de ler, de estudar. Mas não é necessariamente assim que ocorre. Bruno, então o que fazer então? Bom, divulga o conhecimento, né? Divulga os instrumentos, os procedimentos e tudo mais, por escrito, de maneira verbal, fazendo joguinhos, fazendo exercícios, colocando ou pedindo para essa pessoa descrever os procedimentos. Você, colega, que não está adotando um procedimento seguro, né? Por favor, estuda esse documento aqui e na próxima segunda-feira você vai explicar para a gente o que você entendeu. Então, são várias formas da gente fazer com que o conhecimento, não só a informação, que o conhecimento seja absorvido pela pessoa.
Bom, mas mesmo assim, vamos partir do pressuposto que essa pessoa tem o conhecimento. Ela sabe o que deve fazer, só que ela não faz. Ocorre também, certo? A gente tem que entender qual que é o grau de motivação dessa pessoa. Por que que ela não faz algo que ela sabe que deveria fazer? Vou pegar um exemplo nosso aqui, né? Em algum momento a gente tinha no nosso estacionamento um colega que ele nunca parava o carro de ré. Ele sempre colocava o carro de frente. E o procedimento é colocar o carro de ré, né? Por uma medida que parece óbvia, mas não era óbvio para ele. A gente para o carro de ré porque em alguma ocasião, né, que acontecer, que precisar tirar o carro, ele sai mais rápido se ele já estiver de frente, não precisa fazer uma outra manobra, né? De maneiras gerais é isso. A pessoa não sabia disso. Ela sabia que tinha que parar o carro de ré, mas ninguém falou por que tinha que parar o carro de ré. Então ela não via sentido naquilo. E ela chegava atrasada ou em cima da hora, falava, quer saber? É mais rápido eu parar de frente mesmo. Então, outra coisa, além de transmitir informação, passar o conhecimento, é fazer com que a outra pessoa veja sentido naquilo. O ser humano ele é muito motivado por seu propósito, seus valores, pelo que ele acredita. O que você acreditar, você vai fazer com muita convicção. Então, muito mais que passar informação, a gente precisa fazer com que a pessoa entenda o porquê ela está fazendo isso. Entenda por que aquele protetor auricular que incomoda tanto é importante. Entenda por que o capacete é importante. Entenda por que ter um copiloto do lado é importante. Mas se eu for sozinho, eu faço muito mais rápido, é muito mais fácil. Né? Se a pessoa começar a entender por que isso ocorre, né? Ou seja, qual que é a causa raiz, o motivo desse procedimento de segurança todos, né? Talvez ela embarque nisso mais fácil. Então, uma coisa é informação e conhecimento, outra coisa é motivação, e aí a gente vai para um terceiro ponto, que é a atitude e a habilidade da pessoa em tratar aquela informação e aquele conhecimento. Vamos pensar. Você pode ter uma pessoa que é mega motivada. Tem gente aí na empresa que me chama aí para o desafio que eu estou pronto. Mas se ela não for capacitada, não tiver o conhecimento, né, e ela não tiver uma habilidade para tratar aquilo, ela pode fazer besteira. A pior coisa que tem é uma pessoa motivada que está fazendo alguma coisa que não deveria ser feito. Isso é um risco. E a gente tem pessoas que elas têm um conhecimento, né, e não estão motivadas. E a gente tem pessoas que têm conhecimento, estão motivadas, mas não têm a habilidade. Eu vou chegar na habilidade mais prática de fazer aquilo, certo? Bom, vamos pegar um exemplo do dia a dia. A gente falou aqui de avião, vamos falar de carro. Né? Eu posso passar toda uma videoaula de como dirigir. Deve ter um monte de texto do Detran de como você operar um carro, certo? Se a pessoa, por mais que estude, por mais que esteja doida para pegar o carro para dirigir, se ela não tiver a prática, se ela não estiver habilitada, se não tiver a perícia naquilo, ela vai ter insegurança e pode se retrair em fazer. Então, respondendo aí, Eduardo, sugestão, passar conhecimento e informação de uma maneira que a pessoa absorva. Segundo, né, fazê-la motivar, dar sentido para aquilo para ela, certo? Explicar o porquê que isso é importante, dar sentido para ela. Terceiro, ela já sabe que é importante, ela tem o conhecimento e ainda não faz, como a gente pode habilitá-la para fazer isso? Né? Então, é no uso de uma máquina, é no dia a dia, é indo para os pontos de segurança. Qual que é o descobrimento dessa pessoa das questões de segurança, certo? É uma ou outra específica, vamos colocar ela lá, vamos pegar na mão, basicamente pegar na mão, assim como na escolinha. Vem cá, o procedimento de segurança é esse. Você faz comigo hoje, amanhã eu quero que você faça sozinha, né? Ou sozinho. Às vezes as pessoas precisam desse empurrãozinho. Agora, se de tudo isso feito, isso não aconteceu, a gente tem que entender o seguinte: se está todo mundo fazendo e tem uma pessoa só descumprindo, se a empresa criou condições, deu informação, habilitou, capacitou, deu chance, e a outra pessoa ainda se não absorveu, a gente tem que repensar se essa pessoa é a pessoa certa para estar no nosso time. Imagina um piloto que não vai seguir os padrões de segurança. O piloto, não, daí não é para mim, não, eu piloto do meu jeito, mesmo com o copiloto falando no ouvido dele. Não é assim, não é assim, não é assado. Vamos adotar o procedimento seguro. Não, para com isso, deixa eu fazer meu trabalho aqui. Mesmo eu sabendo, tecnicamente, pilotar um avião. O cara não pode pilotar um avião, porque vai estar colocando em risco a vida dele e a vida de todo mundo do avião e a vida de todo mundo da Avenida Paulista lá de São Paulo. Né? Então, vamos por essa linha. Mas pensem aí, gente, a empresa de vocês, ela capacita, ela dá informação, ela está investindo pesado em segurança, é a modernização dos processos, mas com muita segurança.
Isso é lindo de ver, eu falo isso porque eu atendo 4.605 empresas. Esse é o número exato de 2020, certo? Poxa, são poucas empresas que fazem isso, que têm esse carinho pelo trabalhador, que tem esse processo tão em cima da unha, a gente fala, né? A empresa dá oportunidade. Mas, trabalhador, se você tiver todas as oportunidades do mundo e não chegar nelas, não tem o que fazer. A empresa vai mostrar a porta. Caminhar e abrir a porta é contigo. Agora, a porta está aberta e ainda assim a pessoa, Roberto, não quer adentrar a porta e fazer parte desse time, aí talvez ela não seja a pessoa certa para o time. Muito bom, viu, Bruno? Você estava falando, eu estava refletindo aqui, né? Então, para que a gente possa fazer uma análise, a gente tem que, ao invés de já partir de um julgamento do que está causando esse comportamento, a gente vai ter que procurar entender primeiro, né? O que está motivando esse comportamento. Aí sim a gente vai conseguir achar o caminho correto, né? Muito bom. Você falou que é engenheiro, né? Deixa eu fazer um paralelo, perdão. Né? Ser engenheiro, ok? Em algum momento, alguma máquina, não sei qual é a sua engenharia, ou alguma estrutura parou de funcionar, certo? Você não tem que diagnosticar qual que é o problema. Foi essa peça que estragou, essa engrenagem que não está rodando, ou essa programação que não está adequada, e aí, a partir daí, você trata aquele problema específico. Nós somos máquina, né? Uma máquina biológica, mas que cada um tem seu funcionamento, tem suas pecinhas, né? Quando a gente brinca, né, até uma brincadeira pejorativa, isso, fulano tem um parafuso a menos e tudo mais, mas a gente tem, todo mundo tem algum parafuso a menos. Talvez falta, são nossos colegas, né, compreender, entender qual que é esse parafuso e ajudar a pessoa a dar uma apertadinha para funcionar melhor, como se fosse uma máquina. Tá certo. Muito bom. Para finalizar, né, a gente poderia até continuar essa conversa que é muito agradável, né, mas assim como o tempo nosso já está bem avançado, eu gostaria de colocar mais uma pergunta aqui. A Michele Ferreira, ela está pedindo uma dica sobre ponto de gatilho, tá? Olha o que ela coloca aqui, Bruno. Bruno, você pode nos ajudar com alguma estratégia para mudar o gatilho que nos leva aos maus hábitos, como nos exemplos de recompensa que nós mesmos nos permitimos quando temos alguma insatisfação? Então, ela está aí pedindo uma dica sobre mudar o gatilho. Show de bola, Michele. Excelente pergunta. Então, vamos lembrar que a gente tem 3 instâncias, tá? O gatilho, o estímulo ou gatilho, a ação ou rotina, e aí a consequência, que é a recompensa ou o retorno, tá bom? Isso ocorre, né, se retroalimentando, um depois do outro, como um processo, né? Legal. Vamos pegar aqui um exemplo, um hábito nocivo, né? Um hábito de fumar, por exemplo, né? Bom, o hábito pode ter sido constituído por meio de vários gatilhos. Pode ser que na sua adolescência, na adolescência da pessoa, ela quis enturmar com um grupo, então ela passou a fumar para fazer parte daquele grupinho. Pode ser que ela tinha uma insegurança, pode ser que ela estava ansiosa. Independente daquele gatilho que levou ela lá atrás a cometer esse hábito nocivo, ela passou a ter essa ação. Uma ação repetidas vezes torna-se uma rotina. Uma rotina repetidas vezes torna-se um padrão de comportamento que torna o nosso estilo de vida. Quando a gente fala estilo de vida, essa pessoa do exemplo, ela já vai ser reconhecida assim, o fulano é um fumante. Só que a verdade é que o estilo de vida pode ser mudado. Ela não é uma fumante ou um fumante. Ela está fumante. E por que ela faz isso? Independente do gatilho que a motivou, ela estabeleceu essa rotina, esse hábito, esse estilo de vida, ok? E agora ela tem uma recompensa. Bruno, tem recompensa? Tem. Se droga não fosse boa, ninguém usava, né? Eu só não recomendo porque a longo prazo é ruim, mas no curto prazo tem algum benefício. Não, é porque o cigarro ou ajudou ela lá atrás a enturmar com um grupo e ela começou a se socializar mais por conta disso, usou isso como uma recompensa. Ou é porque as propriedades, né, das drogas que tem no cigarro ajudaram a controlar a ansiedade dela, ajudaram a relaxar. Pode ser vários motivos. Por algum motivo, aquilo tem uma recompensa, que aí jorra também no organismo dela uma série de neurotransmissores, às vezes o GABA, às vezes a dopamina e outros tantos. Tá? Bom, a gente entendendo isso, Bruno, como que eu mudo essa rotina, esse padrão, certo? Se você tem uma rotina estabelecida, que no exemplo aqui é o hábito do tabagismo, certo? E ela cria uma recompensa, você tem que trocar por um outro hábito, baseado em um outro estímulo,
que cria uma recompensa igual ou maior. Então, esse que é o recado. Se a gente tem um hábito que a gente quer mudar, a gente quer trocar, eu preciso ter uma outra recompensa que vá substituir essa. A gente querer que só vamos parar com o hábito, isso é muito difícil. Principalmente nesse exemplo que se trata de droga, porque já há um condicionamento, não só psicológico, mas também físico, tá? Daquela recompensa. Então, você tem que adotar um outro hábito que traga uma outra recompensa. Vou pegar uns exemplos para ser bem prático, viu, Michele? Bom, se você tem essa rotina, né? A pessoa tem essa rotina, e ela quer parar com esse hábito, ela tem que começar a substituir esse hábito por outra coisa que dê uma recompensa igual ou maior. A pergunta é, o que pode ser para essa pessoa mais recompensador? O que pode dar uma alegria a curto prazo, que a gente está falando agora do curto prazo, melhor? Ah, não, toda vez que eu jogo bola, nossa, é bom demais, que eu saio lá suado, mas eu saio pleno, saio energizado. Poxa, será que adotar uma rotina de exercício físico vai substituir? Né? Outra coisa, toda vez que eu estou com a minha família, é bom demais. Porque lá eu tenho, né, todo o carinho dos meus filhos e tudo mais, aquilo lá me dá muito prazer. Toda vez que eu como, e isso é muito comum no questão do tabagismo, toda vez que eu como uma comida que eu gosto muito, isso é bom demais. Me dá um prazer comer aquela lasanha, aquela feijoada, e eu fico legal, tudo mais. Então, a gente tem que pensar o que vai dar uma recompensa igual ou maior do que essa, né? E aí eu posso passar o dia te citando outros exemplos, mas pensa nisso. Se você trocar só o gatilho, ok? Você provavelmente vai ocorrer em algum momento de cair nessa rotina. Pode ser feito isso também. O mais importante talvez seja, troca a recompensa, e aí você pensa em uma outra rotina que vai gerar essa recompensa maior, e aí qual que é o gatilho? Pode ser até o mesmo gatilho. Eu estou ansioso, em vez de fumar, eu vou comer um doce. Tem muita gente que vai para balinha, você já deve ter visto isso, é por isso, né? Aí eu vou para balinha, porque você trocou, o estímulo é o mesmo, ansiedade, você trocou a rotina e tem uma recompensa igual ou maior, né? Em linhas gerais é isso, viu, Michele? Mas se quiser conversar mais também em outro momento, pode me passar um e-mail, pode trocar ideia, viu, Salles? Estou à disposição para vocês. Tá ótimo. Obrigado aí pela resposta e obrigado pela pergunta aí também, viu, Michele? Ótima pergunta. Eu quero agradecer, Bruno, pela sua participação na nossa palestra, na nossa CIPAT. Enquanto isso, eu pedi para o Fábio também colocar aqui o e-mail da CIPA, né? Nós criamos agora um e-mail da CIPA, que os nossos colaboradores podem estar mandando aí sugestões, dúvidas, reclamações, elogios também. Pode mandar elogio, né? Por esse e-mail aí. Que foi criado agora para que a gente possa ter mais um meio de comunicação aí com os nossos colaboradores, né? Então, pedi para o Fábio, eu acho que, não sei se o Fábio teve algum problema com relação às postagens, se não for possível colocar, a gente coloca amanhã. Eu vi ele colocando uma mensagem aqui sobre um problema com a ferramenta aqui, talvez ele não consiga colocar hoje divulgação desse mês. Se não der, a gente coloca amanhã. Mas, de qualquer forma, agradecer. Aí, veio aí. O Fábio não falha, é só ter um pouquinho de fé que vai. Tudo bem, São Fábio. Bem que você falou mesmo, viu, Bruno, no início, né? Tem esse suporte por trás aí da TI aí, é muito importante, tá ok? Obrigado, viu, Fábio? Então, aí os nossos colaboradores, os 10 primeiros que mandarem aí um e-mail com o tema da nossa CIPAT para esse e-mail aí da CIPA, eles vão ganhar um brinde. Então, anotem esse e-mail e envie para nós aí o tema da nossa CIPAT. Os 10 primeiros vão ganhar um prêmio aí da nossa CIPAT, tá ok? Obrigado também ao SESI Goiás, um grande parceiro nosso, a Renato, o Maicon, né, que sempre estão interagindo conosco aqui, né, representando o SESI, e é sempre bom ter essa parceria com vocês, tá ok? Obrigado, Salles, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar trocando essas informações com vocês, né? Eu e o SESI Goiás estamos à disposição sempre de uma empresa tão nobre, tão boa como essa. Espero contribuir ainda muito mais com vocês, tá bom? O que precisar, estou à disposição. Pode passar meus contatos para o pessoal, né? A gente troca ideias, a gente pode falar mais sobre o assunto. O importante é isso, que todo mundo tenha uma vida plena, vida feliz, vida sem risco, sem insegurança, tá bom? E muito saudável. Então, obrigado, Salles, obrigado, Paulo Trípode, Ricardo Barbosa, Eduardo Borges,
a nossa Camila da comunicação, São Fábio, e vou agradecer também o meu querido time, né, o Maicon e a Renata, que estão aí em Quirinópolis no dia a dia com vocês, que fazem um excelente trabalho também. Muito obrigado a todos, para mim foi uma honra participar desse momento com vocês. Um grande abraço a todos.